Olá, já pararam para pensar que as visões mais incríveis que a gente tem do futuro, na verdade dizem muito mais sobre o nosso passado? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para analisar duas dessas visões, a utopia de Star Trek e a distopia de Blade Runner. O que será que elas realmente contam sobre a época em que foram criadas? Vamos descobrir. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vê, sei lá, os comunicadores em Star Trek e pensa na hora, nossa, eles previram o celular! Mas e se a ficção científica não for bem uma bola de cristal? E se a função dela for outra, uma coisa bem mais profunda? Então, a resposta é essa. Não, ela não prevê o futuro. A ficção científica é um espelho do presente. Cada história sobre o amanhã é, na verdade, um reflexo das nossas esperanças, dos nossos medos, de hoje. É o que o pensador Arjun Appadurai chama de fato cultural, uma obra que ajuda a gente a entender a sociedade que a produziu. E isso nos leva direto para esses dois gigantes. Lançados com só 3 anos de diferença, bem no auge da Guerra Fria, eles não podiam ser mais diferentes. De um lado, um futuro de união, de otimismo. Do outro, um pesadelo de paranoia e decadência. Duas visões totalmente opostas, mas que nasceram do mesmo momento histórico. Vamos começar com a esperança. Tenta imaginar o mundo no pico da Guerra Fria, polarizado, com o medo constante de um apocalipse nuclear. É nesse cenário que Star Trek aparece, oferecendo uma visão, nossa, radicalmente diferente. A Federação dos Planetas Unidos é exatamente a materialização dessa esperança. É um futuro onde a humanidade conseguiu superar a guerra, a pobreza, o preconceito. Aqui, a tecnologia não serve para destruir, mas para explorar, e a diversidade é a maior força que existe. E o mais interessante é o jeito como Star Trek constrói essa utopia. Não é mostrando como os problemas foram resolvidos, mas simplesmente mostrando que eles não existem mais. Racismo, guerra, pobreza, tudo isso sumiu. O silêncio sobre esses temas é, na verdade, a grande mensagem. E isso é brilhante para mostrar o contraste com a mentalidade da Guerra Fria. Numa época que era definida pelo medo do outro, Star Trek dizia que o desconhecido não devia ser temido. Pelo contrário, devia ser acolhido. Era uma quebra total com aquela paranoia do nós contra eles. Agora, vamos virar a chave completamente e mergulhar no pesadelo. Se Star Trek era o sonho de uma sociedade que superou seus demônios, Blade Runner era a ansiedade pura de uma sociedade que, na verdade, se entregou a eles. A Los Angeles de Blade Runner é o oposto da ponte de comando da Enterprise. É escura, chuvosa, melancólica. É um futuro onde a humanidade não conquistou as estrelas em harmonia. Ela poluiu o próprio planeta a tal ponto que precisou fugir daqui. E no centro de toda essa distopia, a gente tem os replicantes, seres artificiais quase idênticos aos humanos, criados para uma coisa só, serem escravos. Eles são a personificação da tecnologia que deu muito, mas muito errado. Uma classe inteira explorada pela ganância das corporações. Pensa um pouco nesses pontos. Poder corporativo sem limites, colapso ambiental, tecnologia fora de controle. Blade Runner não inventou esses medos, né? Ele só pegou as ansiedades que já estavam ali, no finalzinho do século XX, e transformou tudo num pesadelo visual inesquecível. E essa pergunta do Philip K. Dick, o autor do livro que inspirou o filme, é o coração de tudo. Num mundo onde máquinas podem ter memórias, podem ter sentimentos, o que sobra pra gente? O que nos define como humanos? Essa é a questão que a distopia de Blade Runner joga na nossa cara. Ok, então de um lado a gente tem uma utopia, do outro uma distopia. Parecem mundos completamente opostos, certo? Mas e se, lá no fundo, os dois estiverem obcecados pela mesmíssima questão? É isso, tanto a esperança de Star Trek quanto o desespero de Blade Runner acabam chegando no mesmo ponto. Essa relação super complexa e às vezes bem confusa entre seres humanos e máquinas. E aqui a coisa fica muito clara. Em Star Trek, a máquina, a Voyager, busca o seu criador para evoluir, para se unir a ele. Já em Blade Runner, os replicantes confrontam o criador para se libertar, para exigir mais vida. São dois lados da mesma moeda, a criatura em busca do criador. No fim das contas, o ponto é este. Tanto a Voyager quanto os replicantes nos forçam a perguntar o que realmente define a vida. É a lógica pura? São as memórias, mesmo que tenham sido implantadas? Ou é a vontade de ser mais do que aquilo que programaram para você ser? Certo. Mas por que a gente continua falando desses filmes décadas depois? Simples, porque as perguntas que eles levantaram não sumiram. Na verdade, elas ficaram ainda mais urgentes. Essas visões extremas, ou é o paraíso ou é o inferno, elas não surgem do nada.
Elas são um produto direto da mentalidade da Guerra Fria. O bem contra o mal, nós contra eles. Quando uma sociedade enxerga o presente em preto e branco, a tendência é imaginar o futuro exatamente da mesma forma. Essa citação do acadêmico Zeldin Sardar é muito poderosa. O que ele diz é que tanto a utopia de Star Trek, com seus valores que são no fundo ocidentais, quanto a distopia de Blade Runner, que é toda centrada no capitalismo, as duas acabam limitando a nossa imaginação. Elas apresentam futuros que na essência são dominados por uma única visão de mundo. E é aqui que o passado encontra o presente. Pensa só em como a gente discute inteligência artificial hoje em dia. De um lado, tem a promessa de uma utopia que vai resolver todos os problemas da humanidade. Do outro, o medo de um apocalipse tecnológico. Essa lógica do tudo ou nada é um eco direto de Star Trek e Blade Runner. Parece que a gente herdou essa forma polarizada de imaginar o futuro. E isso nos deixa com a pergunta final. Se o futuro que eles imaginaram era um reflexo da Guerra Fria, o que as histórias que a gente conta hoje sobre o futuro revelam sobre nós? O que nossos sonhos de utopia e nossos pesadelos de distopia dizem sobre a nossa era? Fica aí a reflexão.